Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, com alegria que nos encontramos mais uma vez aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, para que refletirmos em torno dos assuntos expostos neste livro, nesta obra tão significativa, como sempre dizemos aqui, e é o programa Luz na Penumbra e o estudo de obras póstumas. Eu me chamo Henrique Parente e nós, no último programa, lendo ainda o discurso pronunciado por Camille Flammarion no túmulo de Kardec, nesse momento onde todos atravessavam a situação da perda desse amigo e dessa figura tão importante para o desenvolvimento da doutrina espírita, que veio para o mundo, nasceu como doutrina a partir de 1858, já fruto de alguns anos de pesquisa, de trabalho de Allan Kardec. Então, em 1869, no início já do ano, Kardec ele vem a desencarnar, algo que já era meio previsto, porque algumas informações lhe chegavam por conta da sua saúde, que não andava muito boa, inclusive um aconselhamento de espíritos que tiveram a oportunidade de serem médicos durante a encarnação e por serem espíritos elevados no mundo espiritual, eles assumiram também uma tarefa que muito próxima dessa questão, porque nem todo espírito que aqui na vida física tem inteligência e um desenvolvimento intelectual para esta ou para aquela profissão, não significa que no plano espiritual eles também vão utilizar-se dessa questão ou dessa função. Muito tem-se a aprender a respeito da vida espiritual. Mas quando o espírito encarnado ele tem uma grande evolução no sentido moral e também, claro, no sentido intelectual, é claro que isso o aproxima dessa condição e, como no caso aqui, Kardec ele recebe esse auxílio de pessoas preocupados com a saúde dele, indicaram que diminuísse o volume de trabalho, porque Kardec trabalhava muito, mas muito mesmo, como já disse aqui outras vezes, dormia em torno de 3 a 4 horas por noite, mesmo no inverno rigoroso da Europa. E ele já tinha ali 64 anos, no período em que ele veio a desencarnar, iria completar 65 anos no mês de outubro, mas ele veio a desencarnar mais próximo do início do ano ali, Então, Kardec, ele trabalhava, como a gente vai ler já já, numa nova obra, por conta do esquema dele, de desenvolvimento da doutrina, tudo que pudesse auxiliar a compreensão do ser humano em relação a esses conteúdos, que não são conteúdos novos, mas são conteúdos que, da maneira como estava sendo feita, isso sim era novidade. E trazia à baila e atraía pessoas de interesse do mundo filosófico, do mundo científico, aliás, de toda a ordem, porque Kardec era procurado por sábios do mundo inteiro, por reis e príncipes de vários lugares que frequentavam, procuravam, iam até a casa de Kardec para que ele pudesse lhes explicar, falar a respeito dessa relação. E aí a gente vai percebendo e vendo o alcance e a importância dessa figura humana na vida pública. Então Kardec realmente era um homem conhecido enquanto pedagogo que foi, herdeiro de Henri Pestalozzi, alguém que aperfeiçoou o método pestalozziano, alguém que modificou e tornou possível uma melhor situação no campo da educação da França e da Europa. Então a gente tem aqui muitas qualidades, muitos predicados na figura humana de Kardec. E então
como Kardec, né, no caso o Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas como Allan Kardec, e as pessoas foram sabendo naturalmente quem era, né, o Allan Kardec. Isso também, apesar dele ter esse cuidado de separar as coisas, mas as pessoas acabam sabendo, entendendo, né, o que era um homem que tinha uma experiência, uma grande experiência no campo do conhecimento. Mas vamos aqui ao texto, né, que ajuda a gente a compor melhor as ideias. E só um trechinho do último programa, onde o Camille Flammarion falava a respeito do Livro dos Espíritos. E diz aqui o Flammarion: todos sabeis quão grande êxito alcançou essa obra em França e no estrangeiro, diz ele, havendo já alcançado a 15ª edição, tem espalhado por todas as classes a doutrina elementar, que não é nova, pois a escola de Pitágoras, na Grécia, e a dos druidas, na nossa pobre Gália, ensinavam os seus princípios fundamentais, conquanto revestisse uma forma de ocasião, por sua correspondência com os fenômenos. Como falávamos e comentamos outras vezes, né, os assuntos que a doutrina espírita ela sempre procurou abordar, eles fizeram parte da cultura humana, das necessidades de todos os tempos, da curiosidade e tudo mais. No entanto, ganhou essa notoriedade e esse impulso e essa vitalidade por conta do desenvolvimento de um método de pesquisa que antes não existia. Então, era um método natural, empírico, onde a experiência das pessoas, os fenômenos aconteciam, mas ninguém construiu, né, um corpo doutrinário utilizando-se do método científico para poder entender como realmente funcionava, se aquilo era possível, se aquilo era viável, o que é que estava por trás disso tudo. E aí foi a figura de Allan Kardec. É aí que nasce o Allan Kardec, exatamente para realizar esta função tão importante, para que a gente chegue nos dias atuais e nós possamos aproximar-se melhor, né, da compreensão desses conteúdos, não a partir somente da experiência mediúnica ou do campo do fenômeno de uma forma geral a respeito desses assuntos todos. A gente tem aqui um corpo de orientação que é a doutrina espírita. Por isso que lá na Gênese, Kardec afirma que, quando faz essa referência e aproximação do Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus, ele fala que esse Consolador ele permanece conosco para sempre, mas não no sentido de uma pessoa, como normalmente nós vinculamos a ideia do Consolador à figura de Jesus. Mas não é a figura corporal de Jesus, e sim o ensinamento que ele traz para nós, que a doutrina espírita é o cristianismo do Cristo. É essencialmente a moral cristã que está presente nele, né? Então, o Espiritismo, à medida que a gente constrói em nós conhecimento e compreende e aplica isso, ou pelo menos se esforça por aplicar o que a doutrina espírita tem ensinado para a gente vai construindo dentro de nós um corpo doutrinário. Eu diria dentro de nós no sentido da nossa aquisição desse conhecimento. Mas é como se fosse algo que está muito próximo a nós. E aí sim, neste sentido, essa doutrina permanecerá para sempre conosco. É o Consolador que permanece para sempre conosco, porque através dela e do conhecimento que ela nos faculta, ela nos impulsiona na vida, porque precisamos evoluir, precisamos desenvolver as nossas capacidades, despertar em todos os campos as possibilidades de um filho de Deus. E aí ela vai nos auxiliar principalmente nessa área que envolve a vida material e a vida espiritual. Daí, né, o Flammarion também falar aqui em relação ao conteúdo que já existia desde os idos tempos da antiguidade. Mas continua aqui, entrando já no tópico de hoje, né? Um outro parágrafo. Depois dessa primeira obra, apareceram sucessivamente o Livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental. O que é o Espiritismo? Ou, resumo, sob a forma de perguntas e respostas.
o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. A morte surpreendeu-o no instante em que, infatigavelmente ativo, trabalhava numa obra sobre a relação do magnetismo com o espiritismo. Quem estuda a doutrina espírita sabe que Kardec, por muitos e muitos anos, ele estudou o magnetismo. Então, ele ali estava trabalhando numa obra onde ele aproximava aquilo a experiência que ele teve, o campo de pesquisa que ele teve durante a sua vida, e ele aproximaria isso aí dos fenômenos produzidos, ou melhor dizendo, pesquisado pela doutrina espírita, utilizando-se da metodologia. Não são coisas assim tão distintas como a gente imagina. Uma escola que está lá, outra escola que está do outro lado, não funciona muito bem assim. Então a gente vê que isso ocorria. A doutrina é dinâmica, ela é progressiva e propõe nas pessoas um sentido progressista também, por conta de estar aberto aos acontecimentos com o intuito de investigar esses acontecimentos. Então, ela não é dogmática de forma nenhuma, Como a gente já comentou aqui de outra feita, a questão da palavra dogma, ela não precisa ser entendida somente como um ponto de doutrina indiscutível, ou melhor, compreendendo até essa afirmação que eu acabei de fazer. Quando a gente chega do ponto de vista da ciência, da compreensão de uma lei universal, aí a gente, sim, diz que aquilo ali é um dogma. Por quê? Porque aquilo é uma lei, como a lei da gravidade. Ninguém discute a não existência da lei da gravidade. Ou seja, então a gente pode dizer que a lei da gravidade é um dogma. Mas esse dogma, a gente chega a ele no campo da pesquisa científica, da pesquisa filosófica, e aí você entende que aquilo é uma lei. Aí tudo bem. Mas, fora isso, não há dogmas. Na verdade, dessa maneira que você determina que uma coisa é verdade, pronto e acabou, como outras escolas às vezes o fazem, É algo bastante complexo isso e difícil da gente, poder lidar diretamente com isso ou com muita facilidade. Mas vamos mais um pouquinho. Pela Revista Espírita e pela Sociedade Espírita, de que era presidente de Paris, tinha-se constituído, de certa maneira, o centro para onde tudo convergia, o traço de união de todos os experimentadores. Há meses, percebendo que estava próximo o seu fim, preparou as condições de vitalidade para aqueles estudos, depois da sua morte, e fundou o Diretório Central que o substituísse. E a gente vê aí a prudência de Kardec. Ele entendia, sentia, ele como espírito, mesmo que um espírito não vai chegar e dizer para ele, você vai desencarnar tal dia, está muito próximo que você vai isso, aquilo, outro. Eles não fazem isso, não necessariamente. Mas indicam que, ele, como comentava no início, sua saúde está muito debilitada, você precisa ter cuidados, etc. e tal, para não provocar uma desencarnação desnecessária muito antes do que aconteceria. Isso tudo foi dito para ele. Então ele passou a ter mais cuidado, diminuiu o volume de trabalho, mas nunca deixou de trabalhar de forma nenhuma. E foi construindo então uma forma do trabalho que ele realizou, que tornou-se o trabalho da vida dele, ele tivesse um prosseguimento para que as outras pessoas que viessem pós ele pudessem ter condições de dar continuidade. E a gente tem até hoje aí a doutrina espírita caminhando, mas pautado no trabalho que ele realizou. Então a gente precisa sempre procurar ter conhecimento do trabalho de Kardec, até para podermos comparar se o que foi feito posteriormente está à altura de Kardec, à altura desse trabalho. E quando a gente fala Kardec, querido irmão, a gente não está falando só da pessoa dele. E claro que não. Ele era o responsável por tudo isso aqui no mundo, o homem encarnado que teve condições de realizar exatamente o que realizou.
Mas ele não está sozinho, ele tem por trás dele o Espírito de Verdade, que é uma entidade espiritual elevadíssima, não cansamos de dizer, até em outros programas que fazemos parte, que é o próprio Jesus, com um novo nome, como está lá na Revista Espírita de 1868, um texto lindíssimo, cujo título é O Meu Novo Nome, como está também no Apocalipse, falando a respeito de Jesus que viria com um novo nome, e como em vários pontos da doutrina a gente vê a confirmação de que Jesus e o Espírito da Verdade são o mesmo, né? E possui uma identidade, ou seja, é uma individualidade, como Kardec também atesta na Revista Espírita de 1866, se não me falha a memória. Então, a gente vê aí que Kardec não estava sozinho, até com essa figura que estava acima dele, por trás dele, como costumamos falar. Mas também de vários outros espíritos. Então, é uma representação, como a gente vê lá também no Livro dos Espíritos, nos Prolegômenos, está lá as várias assinaturas, ou seja, algumas delas, e se encontram ali, que representam essa pleiade de espíritos que trabalhavam com Kardec. Eles no plano espiritual e Kardec no plano físico. Onde Kardec ele precisou estar aparentemente só aqui, porque é um trabalho que não podia ter muitas ideias, e sim uma ideia, alguém que pudesse compreender de uma maneira, estar com afinidade e sintonia com espíritos superiores. E aqueles que estavam encarnados nem sempre correspondem, em termos de elevação espiritual, a essa condição. A gente tem inúmeros casos na história, é só a gente ver os próprios discípulos de Jesus, né, que seriam aqueles homens que teriam condições de dar continuidade ao trabalho do Mestre. No entanto, cada um é um especificamente. Pedro tinha as suas dificuldades, o outro tinha outra dificuldade, Judas foi o que levou a situação, precipitou uma situação, né, é chamado de traidor nesse sentido, por causa da sua atitude. Mas a gente precisa também refletir muito da situação, ou seja, eram homens de seu tempo e tinham as suas dificuldades, apesar de serem espíritos realmente escolhidos para realizar aquela tarefa. No entanto, muitos deles faliram. E a gente não vê isso acontecer na figura de Allan Kardec. Ele não faliu de jeito nenhum. É só a gente olhar a obra que ele realizou, e ele era, aqui no mundo, ele era um homem. Isso é muito interessante. Mas existiam aqueles que ajudaram também a esse trabalho ir para frente, né, como algumas figuras importantes do processo de desenvolvimento, que compreenderam o pensamento de Kardec. Leon Denis é uma dessas figuras que auxiliou bastante no seu tempo, apesar de ele ser contemporâneo, mas não teve uma convivência diretamente com Kardec, mas aquele conteúdo chegou até ele e ele fez o que era possível. Então a gente vê pessoas, né, que realmente tinham condições e deram o seu pontapé também, entraram nesse jogo tão bonito, né, tão bacana. Então a gente vê aqui, né, a preocupação de Kardec em construir uma maneira para que outros pudessem dar continuidade. E aí agora o Camille Flammarion, ele vai usar um tom que traz para nós uma concepção, uma ideia bastante polêmica para muitos. Então diz aqui o Camille Flammarion: provocou rivalidades, fez escola de caráter um tanto pessoal e deixou uma como que divisão entre espiritualistas e espíritas. E eu digo que isso traz muita polêmica, essa frase do Camille Flammarion, porque eu já ouvi muito por aí ao longo dos anos, exatamente questões vinculadas a esse texto, né? E esse fraseado especificamente. Quando ele fala provocou rivalidade, se a gente até imaginar que o trabalho de Kardec incomodou muita gente, que suscitou em muitas pessoas um sentimento, né, de inveja ou um desejo de fazer algo semelhante, talvez isso realmente tenha acontecido. E quando ele diz aqui que fez escola de caráter um tanto pessoal, aí já marca mais, dá às vezes uma sensação na gente de que o Camille Flammarion está dizendo que ele está muito voltado para ele, né, como se fosse um comportamento, né, muito fechado. E nesse sentido, talvez eu discorde, com todo o respeito do Camille Flammarion,
me permitiria essa liberdade, até para que a gente possa pensar, e o ouvinte também tem a sua liberdade de pensar e fazer o seu comentário, se for possível nesse sentido, né? E quando Kardec é dado a ele realizar essa função, e isso a gente vai ver, querido ouvinte, no decorrer do estudo e dessa obra, mais lá na frente, na segunda parte da obra, né, se eu chegar até lá, porque, né, muitas coisas podem acontecer, outras pessoas podem vir me substituir, dar continuidade, mas qualquer um vai chegar na segunda parte e vai lidar com questões que envolvem exatamente momentos como esse. E quem faz os estudos das revistas espíritas, quem faz isso, querido ouvinte, acaba se aproximando mais do trabalho de Kardec, das lutas que ele empreendia, o diálogo que ele tinha com as pessoas, de variadas condições. Então a Revista Espírita é muito dinâmica nesse sentido, trazendo para a gente um Kardec em que muitas vezes a gente do movimento espírita não conhece. E daí a tamanha da importância de estudarmos a Revista Espírita, e o Luz na Penumbra faz isso. Tem os estudos aqui da Revista Espírita que os nossos irmãos realizam e que ajudam a gente a entrar nesse universo, pois, né, o Luz na Penumbra tem esse objetivo precípuo de estudar as obras de Kardec, o trabalho que ele realizou. Então, estudamos aqui obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita e tudo que envolve o trabalho realizado por Kardec e esse trabalho bacana que a Rádio Rio de Janeiro realiza, e assim desejamos que isso chegue a muitas pessoas para que elas possam entender como funciona isso aí, porque o Espiritismo não pode ser somente para nós uma crença comum. Ela tem que ser algo que modifique a nossa maneira de ver a vida, que faça com que a gente possa compreender o fenômeno que nos envolve. E a partir dessa compreensão, dessa mudança de olhar para a vida, a gente consiga mudar a nossa própria vida e ajudar que a vida coletiva também se modifique para melhor. Essa é a ideia, esse é o papel do Espiritismo, é ajudar a gente a modificar o mundo. Aquele sonho de herdar a terra, os mansos que herdarão a terra, é uma forma de ajudar a gente a construir em nós essa mansuetude. Mas isso não quer dizer que não tenhamos um senso crítico, que não possamos nós olharmos uma coisa e buscarmos compreender como essa tal coisa funciona, como possa funcionar, para que possamos entender e buscar o caminho que nos conduzirá verdadeiramente a essa condição de mansuetude, de paz, de fraternidade, de amor e tudo de bom que existe, que envolve esses termos, essas palavras, esses nomes, mas principalmente esse sentimento que faz parte de cada criatura humana. Então, eu não vou ter mais muito tempo hoje para falarmos especificamente desse parágrafo, mas aqui a gente já percebe, como eu comentava há pouco, que é um tom, sim, um tanto polêmico, e para muitos mais do que deveria até, né? Porque às vezes existem irmãos que levam isso, né, a uma condição exagerada. Mas dá para a gente realmente pensar a respeito dessas afirmações e fazermos a nossa crítica, desenvolver o nosso ponto, né, de reflexão e entender que Kardec, ele realmente mexeu com o que estava acontecendo. Ele funcionava como aquele fermento que Jesus faz referência no Evangelho, que altera a massa. Então, ele realmente chamou a atenção por conta das matérias e da maneira como ele conduzia as coisas. E muitas vezes, para muitos pelo menos, dá a impressão de que ele tinha um caráter um tanto pessoal e criou uma cisão, uma divisão, porque o Espiritismo não existia enquanto uma doutrina. Então o que existia era os espiritualistas, e a partir daí nasceu a doutrina espírita. Todos são espiritualistas, né? Mas nem todo espiritualista é espírita, então tem uma diferença aí. Mas isso já é papo para um outro momento. Eu deixo aqui essa primeira questão com os queridos irmãos para reflexão, e nós vamos continuar esse papo aqui no próximo programa. Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe
e nos conceda a sua paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos realmente hoje terminando o capítulo 17, seu item 11, cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 17, que tem por título Sede Perfeita. E é uma continuidade, mais ou menos, do item 10 no tema. E no item 10 nós estudamos a nossa posição no mundo, o papel do homem no mundo. Tem que conviver com a ajuda dos espíritos bons que nos amam, nos protegem, e ao mesmo tempo conviver com o mundo, com as coisas do mundo, as pessoas que estão no mundo, as coisas do mundo, as tentações do mundo, as coisas boas do mundo, que às vezes nós exageramos em consumir. Mas tudo bem, ele nos deu um alento para que a gente não fique preocupado, que estamos fazendo coisa errada, que não devia fazer isso, aquilo. Tudo passa, como dizia o Chico Xavier. Agora, a mensagem aqui é de George. Também se intitulou um espírito protetor, que ele é cuidar do corpo e do espírito. Também a mesma dicotomia. Temos que, ao mesmo tempo, cuidar do nosso corpo físico, porque estamos aqui no mundo vivendo, não podemos abandonar o corpo. E cuidar do espírito, porque a vida eterna é o que vai ficar depois que o corpo se for. Então, nós temos que cuidar das duas coisas, com sabedoria e com a ajuda dos espíritos. Eles sabem, já passaram por isso. Não tem nenhum espírito aqui que tem mensagem nesse livro que não tenha passado por tudo. O próprio Jesus disse que ele venceu o mundo. Então, se Jesus disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus passou, então esses espíritos que estão aqui também passaram, estão aqui caridosamente tentando nos dar uma dica de como devemos fazer para lidar com essa dupla existência do corpo físico e existência espiritual. Que essa é a verdadeira, assim, existência nossa. Parte estamos só em espírito, que é a vida eterna, e parte estamos encarnados, que então temos essa duplicidade de vida. Diz aqui então nosso irmão Jorge: consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Então já começou forte. Nos perguntando, será que a perfeição moral significa destruir o corpo, sacrificar o corpo, maltratar o corpo, relegar o corpo? Será que a perfeição moral quer dizer isso? Já começou perguntando isso, porque muita gente acha que a perfeição moral não pode cuidar do corpo. O corpo é um supérfluo, o corpo só me atrapalha, eu tenho que cuidar do meu espírito. Aí o corpo fica jogado para lá? Não, nós temos que cuidar das duas coisas. Recebemos esse corpo como um talento, e temos que terminar ao fim dele, voltar para a espiritualidade e dizer ao Senhor: olha, eu usei o corpo da melhor maneira que eu pude, aprendi muitas coisas com ele, ajudei muita gente usando seus recursos, estou aqui de volta. É essa a ideia. Então ele segue:
Para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Então ele diz, olha, vou começar devagar, com calma, me apoiando em princípios básicos para demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que segundo as alternativas de hora você está com saúde, hora está com a doença, e isso influi de maneira muito importante sobre a alma. Ou seja, você está hora doente, oração, isso influi na sua alma, né? No seu psique, na sua emoção, influencia. Que deve ser a alma, que deve ser considerada uma cativa da carne. Ou seja, a alma, enquanto estamos aqui encarnados, ela é cativa da carne, ela está presa à carne. Né? Ela está presa à carne. Então ela sofre os contratempos da carne, como a doença, e recebe as alegrias da carne, como a saúde. Então isso pode não, com certeza coloca em risco muitas coisas da alma. Diz aqui, para que essa prisioneira viva, ou seja, para que a alma, que essa prisioneira é cativa da carne, para que ela viva, se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que está são, disposto e forte. Ou seja, para a alma viver, né, está encarnada, a viver aqui esse período, para que ela se divirta, ela chegue mesmo a conceber ilusões de liberdade, tem que o corpo estar são, disposto e forte. Então o corpo tem que estar bem, para que a alma esteja bem. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estágio, corpo e alma, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as necessidades tão diferentes. Então vamos fazer uma hipótese. Os dois, corpo e alma, estão bem. O que é que nós temos que fazer para manter esse equilíbrio, já que o corpo tem determinadas aptidões e necessidades e a alma tem outras aptidões e necessidades? E tenho que atender a ambos. A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar o segredo de como chegar ao equilíbrio. Também está sendo muito claro conosco. Isso é o ideal, eu tenho que manter o equilíbrio entre as necessidades do meu corpo e as necessidades da minha alma, as aptidões do meu corpo e as aptidões da minha alma. Tá, isso eu tenho que fazer. Mas está dizendo aqui, essa luta é muito difícil, é inevitável, é difícil. É difícil achar o segredo desse equilíbrio. Uma hora nós vamos acabar atendendo mais o corpo, outra hora vamos atender mais o espírito, a alma. Se nós tivéssemos sabedoria para fazer certo, nós estaríamos aqui nesse estágio em que estaríamos já em outros níveis de evolução. Dois sistemas se enfrentam aqui. Então há duas maneiras disso aí, dois extremos. Os ascetas, ou seja, aquelas pessoas que não ligam para o corpo, não cuidam do corpo, dizem que só se preocupam com o espírito, que querem aniquilar o corpo. Os ascetas são assim. Eles acham que o corpo não serve para nada. Exagerando, mas não tomam banho, não cortam unha, não cortam cabelo, se alimentam muito mal, vivem mal, dormem mal, não se cuidam, porque acham que o corpo é secundário. Só vão cuidar do espírito. Ficam orando o dia inteiro em meditação. Isso, o Buda passou por isso. Antes dele atingir o nível de iluminado, ele passou por isso, ficou na floresta vivendo como uma seta. Não cuidava do corpo, não cuidava de nada. Aí ele chegou à conclusão que aquilo não adiantava nada. Então ele criou aquele princípio que é o princípio do equilíbrio, né? O caminho do meio, porque você tem que atender a um e a outro. O Buda passou por isso. Aí ele resolveu cuidar do corpo e do seu espírito e se tornou o iluminado. Diz aqui, o outro lado é composto dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Ou seja, há os materialistas que nem acreditam que existe alma, só quer cuidar do corpo e acabou, não quer nem saber. Nem acho que a alma não existe. É materialista. Então essas duas contradições, a dos ascetas e dos materialistas. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra, ou seja, exagero de um lado e exagero do outro. Tal Buda do lado, Buda antes de se tornar o iluminado,
e aqueles que são totalmente materialistas, que não acreditam em nada. Duas coisas erradas está dizendo aqui. Ao lado desses dois grandes partidos pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Então há também aquela turma que nem está aí, nem são dedicados ao amor, ou seja, as coisas da alma, e nem do gozo material da carne. São indiferentes a essa turma, que é a maioria, inclusive nós, muitas vezes somos assim. Onde está então a sabedoria? Onde então está a ciência de se viver? Em que parte? Olha, diz ele, em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, ou seja, esse problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Então, a doutrina espírita, mais uma vez, vem esclarecer essa dicotomia que existe há milênios. Alguns as setas iam para a montanha, viravam eremitas, ficavam em meditação, porque eu andei no corpo, trancam-se no claustro de um convento e ficam lá, não quer saber da vida mundana, só vou cuidar do espírito. E aqueles que não querem nem saber de alma e espírito, querem botar para quebrar e, como diz na gíria, arrebenta com a boca do balão. Sempre houve isso. E buscar o equilíbrio sempre foi uma tarefa difícil e ninguém tinha uma solução para isso. Aí o Espiritismo vem e diz, mas peraí, gente, nós temos que cuidar dos dois, não podemos nenhum nem outro, temos que nos cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Eu tenho que amar a minha alma, mas tenho que cuidar do corpo, que é o instrumento da alma. Eu posso gostar muito de música, tá bom, eu adoro música, mas eu tenho que cuidar do meu instrumento musical, porque senão não é que eu vou tocar uma música se eu não cuidar do instrumento. Posso conhecer tudo de teoria musical, ler aquelas a pauta musical completa, a partitura, eu leio tudo. Sou o craque na teoria da música. Mas se o instrumento estiver desafinado, corda arrebentada, então não vai funcionar. As duas coisas têm que estar bem. O conhecimento da música e o instrumento tem que estar em perfeitas condições. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Ou seja, se eu ignorar as necessidades que a própria natureza indica para o meu corpo, eu estou desconhecendo a lei de Deus. Que se Deus nos põe no mundo com todas essas coisas, é para o nosso usufruto, para nós podermos dar conta de cuidar do nosso corpo. Desde que adquirimos consciência, deixamos de ser crianças até a nossa velhice. Cuidar do corpo, alimentando, abrigando-o com vestes, morando em lugares protegidos de intempéries e animais selvagens na época que a gente vivia aí nas cavernas. Nós temos que cuidar do nosso corpo, protegê-lo. E também cuidar da alma, que é a nossa parte moral. Não pode se dissociar uma coisa da outra. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, tem gente que culpa o corpo. São tentações, é o mundo que é o culpado, é o mundo, é o corpo que me atraiu para essa devassidão. Ele disse que não. E quer penalizar o corpo, vai se martirizar lá, fazendo um monte de sacrifícios, infringindo castigos ao corpo. Dizer que não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, pelas quais ele não é responsável. Porque eu vou acusar o meu corpo das coisas que eu faço, meu livre-arbítrio que escolheu fazer aquilo com o meu corpo. O corpo não tem decisão, ele não decide. Quem decide sou eu. Eu não posso acusar o meu corpo de ter cometido faltas que ele não foi responsável daqui. Ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Ou seja, se eu não sei cavalgar, se provocar um acidente com o cavalo, a culpa é do cavalo. Se eu não sei dirigir, coloco
pratica um acidente, a culpa é do automóvel? O que é isso? A culpa é minha, que eu que estou dirigindo, ou seja, eu, espírito, momentaneamente uma alma encarnada. Então tem que saber distinguir. Eu atender às necessidades do mundo, os prazeres do mundo, as coisas boas que o mundo tem para oferecer, mas com parcimônia, para que o meu livre-arbítrio não me leve a, vamos dizer assim, exacerbar no gozo dessas coisas boas que o mundo tem. Eu tenho que ter comedimento para poder usufruir dessas coisas sem prejudicar a minha moral, a minha alma. Esse é o equilíbrio, como nós vimos na outra mensagem do Homem no Mundo. Não, equilíbrio. Não tenho que me negar nada que tem no mundo. Está tudo aí à minha disposição. Eu tenho que saber a dosagem que vou usar, momento em que vou usar, como vou usar, com quem vou usar. E isso é a sabedoria que a minha alma que tem. O corpo não tem essa sabedoria. E a minha alma, infelizmente, ainda é muito grosseira, ignorante, está ainda aprendendo e vai cometer falhas. Mas eu não posso acusar o corpo disso. Eu tenho que tentar melhorar o meu modo de ser, que está inerente à minha alma. Sereis, pois, por acaso, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo. Ou seja, eu ponho tudo de ruim que acontece, que eu faço de errado, é culpa do corpo. Aí eu martirizo o corpo. E isso vai fazer com que eu me torne menos egoísta. Eu vou deixar de ser egoísta porque castiguei meu corpo, porque eu comi a comida do outro. Ah, foi meu corpo que teve fome, que foi lá. Não, eu não deixei de ser egoísta porque sacrifiquei meu corpo. Deixei de ser orgulhoso por causa disso. Passei a ser mais caridoso com o próximo. Não adquiri nenhuma virtude moral. E sacrifiquei o corpo. Que benefício traz isso? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizeste passar o vosso espírito. Ou seja, a minha perfeição vai estar nas reformas que eu proceder no meu espírito. E não vai ser sacrificando, maltratando o meu corpo que eu vou atingir isso. É isso que o Buda entendeu. Não vai ser sacrificando o corpo que ele vai mudar. Então, eu tenho que manter meu corpo saudável e vou me esforçar para mudar moralmente. Aí atingiu a iluminação, buscou o caminho do meio. Atendia ao corpo e atendia ao espírito. Se houver um erro, é do meu espírito. Meu corpo não tem capacidade de cometer erro nem acerto. Ele só faz o que mandam. E por enquanto quem manda no meu corpo sou eu. Então se houver algum dano no meu corpo, eu que provoquei. E se eu castigar o meu corpo por isso, não vai mudar o meu modo. Eu vou acabar fazendo de novo aquele erro, porque eu não mudei o meu caráter. Então, essas duas mensagens são muito importantes para que nós possamos aceitar a nossa missão, que é evoluir moralmente até atingirmos, falando muito no Buda, né, até atingirmos o Nirvana, que é o reino de Deus, segundo Jesus. Então, repetindo, ele fala assim: não, a perfeição não está nisso, no sacrifício do corpo. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Falando do espírito, dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornares dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, se eu tenho que fazer algum, entre aspas, castigo, não é o corpo, é o espírito. Ou seja, eu tenho que dobrar o meu espírito, submetê-lo à lei de Deus, humilhá-lo se for o caso e mortificá-lo. O espírito, a alma, este é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus. Ou seja, que o meu espírito, eu sempre digo, é um cavalo brabo. Nós estamos aqui para domá-lo. Nosso sentimento é um cavalo brabo. A gente sente coisas que nem queria sentir. Então tem que domar isso. E não se doma um cavalo só com docinho. Dá um docinho para agradar depois que já fez coisa lá para o bichinho poder atender aos nossos desejos. Esse é o único caminho que conduz à perfeição. Ou seja, a perfeição, como diz que seja perfeito, vai ser atingida através deste caminho, que é sacrificar a nossa alma e nosso espírito, com limites também,
sacrificar o nosso corpo algumas coisas com limites também, ceder as coisas do mundo ao nosso corpo com limites, ceder as coisas do espírito com limites. Você não tem que tentar de repente uma alma mística, exagero, não é isso, tudo com limite, tudo pelo caminho do meio, como disse o Buda, sempre buscando o caminho do meio, atender as duas coisas. Se no futuro eu chegar a um ponto de ser um espírito que não tem mais necessidade de encarnar, aí não vou ter corpo para cuidar, vou cuidar só do espírito. Mas está muito longe isso de mim. Por enquanto, por muitas encarnações para frente, ainda vou ter que lidar com um corpo emprestado pela natureza, emprestado pelo planeta, para eu cuidar e usá-lo da melhor maneira possível, cuidar bem dele, para que ele possa ser bem usado por mim. E aproveitar tudo que ele puder me ensinar. Porque quando ele sofre, eu aprendo. É que ele falou aquela dicotomia entre a doença e a saúde. A alma sofre. Se eu estou alegre porque estou com saúde, na hora que eu estou doente eu fico triste. Então eu não quero ficar doente, eu tenho que me cuidar. Alimentação saudável, buscar uma vida de movimentos com o corpo, não uma vida sedentária. Falo da minha idade, né? Porque as pessoas que estão trabalhando já estão aí longe do sedentarismo. Então tem que cuidar do corpo. E também, cuidar do corpo também não é exagerar, né? Fazer coisas com o corpo, deformá-lo a custo de exercício, é o exagero. Então nós temos que buscar sempre o caminho do meio, segundo nos orientou nosso amado Buda. Ficamos hoje por aqui. Muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.